Meu nome é José Adão Pedro, 64 anos, nasci no Vale do Rio Doce. Comecei a minha vida política aos 15 anos, em 1962, quando meu pai, da polícia sindical, morreu de ataque cardíaco. E eu, que aprendi com ele, comecei a exercer na vida estudantil. Essa militância minha levou-me a 64, aos 17 anos, desde que fugi da cidade quando teve o golpe. Foram presos 2 ônibus de pessoas da cidade, estudantes, trabalhadores, tudo. Eu fugi para São Paulo. Aqui vivi uns 2 meses, voltei. E na volta, comecei meu trabalho junto ao PCB, que em 67, no seu congresso, definiu a nova forma de luta. O PCB continuou com a luta pacífica. E nós, principalmente a juventude, partimos para outra opção de luta armada. O nosso exemplo era a Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi o nosso timor nesse ponto. As terras do Che, de Regis Debrecht, foi teoricamente o que nos embasou. Para alguns mal setor e com a guerra popular. Ao romper com o partidão, assim a gente chamava o PCB na época, nós criamos a Corrente Revolucionária de Minas Gerais. A Corrente Revolucionária de Minas Gerais foi o pessoal de Minas que rompeu. E imediatamente ligamos ao Grupo Marighella, que veio a se denominar ALN. Nós tornamos em Minas a facção mineira representando a ALN, a Aliança de Libertação Nacional. Com esse trabalho, nós começamos a desenvolver 2 processos paralelos. A luta no campo e a luta na cidade. Começamos com a instalação de pontos para a erupção da guerrilha rural na minha região do Vale do Doce, Vitória da Conquista e Teoflotone, e do Vale de São Francisco e Montes Claros. Eu cuidava da região do Vale do Rio Doce. Eu tinha, nesse período, 20 anos. Após no início de 68, nós fizemos panfletagem, pichações das cidades daquela região, um trabalho político. Com a prisão de 2 militantes em Juiz de Fora, eu entrei na clandestinidade. Meu nome foi citado, eu ia ser preso. Por sorte, assim, não entendo que os pastores presbiterianos de Juiz de Fora avisaram que ia ser preso no outro dia. Aí eu fugi para Belo Horizonte. Eu tinha um contato. Como entrei em contato com a organização, entrei em contato. E a partir do dia 14 de setembro de 68, me tornei clandestino. E essa clandestinidade me levou à militância constante, direta. Eu era só, particularmente, um militante. Nessa militância, participei também de movimentos de rua, de passeada, que estavam ocorrendo nesse período. Participei diretamente da grande greve de Contagem, que o VEFOR ressalta naquele trabalho de Contagem de Osasco. São as grandes greves, onde a Conceição Imaculada de Oliveira foi a grande líder dessas greves em Minas. E na guerrilha urbana comecei com o passar do tempo, eu assumi a tesouraria da organização e parte do comando armado da organização. Esse processo me levou a estar envolvido em todas as ações armadas, seja ações de expropriação financeira ou expropriação de armas, explosivos, todas eu participei. Quando eu participei diretamente, participei indiretamente. E esse fato me levou ao nível de responsabilidade organizacional e de militância. Voltando à questão política, o porquê? A pergunta, nós assistimos às massas? Não. Era só nossa incompetência? Não. Que todo o sistema criou também a forma, a partir da experiência cubana,
se defender. O sistema aprendeu a se defender. E se defender com toda a tecnologia, toda a possibilidade financeira, financiada pelas empresas, pelas Volkswagen da vida e mais. Então, nós tentamos copiar o esquema de luta. Já está ultrapassado. As ideias são. A luta não. Mas a forma de luta, eles já tinham poder para destruí-la. E a destruindo, destruiu todo o resto. Não basta ideias corretas. As ideias corretas foram as corretas de aplicá-las. E nós não tínhamos. Nós nos isolamos quando fomos para o campo. Nós nos isolamos como saindo das universidades das fábricas para lutar mais das cidades. Nós precisávamos continuar nas fábricas, continuar nas escolas. Mas conseguiram nos isolar. Nossas lideranças foram eliminadas, foram presas ou tiveram entrado com clandestinidade. Esse é um dos motivos porque foram derrotados. Esse motivo porque fomos incapazes de levar um processo à frente. Não digo íamos ganhar a revolução, mas o processo seria diferente. Se tivermos esse poder, essa capacidade de fazer isso, e não fomos capazes de fazer. Nossas falhas políticas. E essa falha não temos que lamentar com choramingação, não. Cometemos erros políticos, cometemos vários outros erros. Só esquecemos que nós estávamos lutando com o maior poder do mundo, o poder do imperialismo. Não é à toa que mandaram para que a gente da CIA nos assistisse a torturar, como dar lições de tortura para os nossos torturadores, ensinarem a torturar. E ensinarem a torturar não é só fazer a tortura leve, é levar até a morte se necessário para eles. Levar. Bem, primeiro a minha militância, ela foi um pouco atípica, porque eu tenho uma origem, primeiro rural, né? Nessa época não havia militância, nos anos 60 ainda. Depois eu vim para cá, me tornei operário, comecei então a despertar um pouquinho para essas questões e tal, mas ainda a coisa não estava amadurecida, ainda me faltava conhecimento, enfim, discernimento em relação às diversas correntes. Aí depois, quando eu me tornei bancário, mas mais especificamente na área de informática, e portanto não fazia parte do sindicato dos bancários, a coisa ficou muito mais clara. E foi ali que eu passei a ter contato com o pessoal da Liberu, né, através do Chiquem, né, em primeiro lugar, que inclusive se tornou presidente do sindicato, na época que eu trabalhava no Itaú, e depois também a Tita Dias, com quem eu tive mais contato e tal. E é claro, havia todas aquelas outras lideranças, mas esses aí eram aqueles de quem eu estava mais próximo, né? Depois, na universidade, também eu acabei tendo contato lá, através, né, do próprio Veraldo, através da Mara, né, da Caieiras e tal, esse pessoal, que acabou, depois de uma certa cisão dentro do grupo da Liberu, onde alguns se aproximaram lá da articulação e tal, aqueles que a gente chamava de sonrisal e tal, e eu fui então para a OT, né, participei ali de algumas reuniões, né, ali na região da Barra Funda e tal, né, e através sempre do Sindicato dos Bancários. Mesmo na época em que eu estava na universidade, eu ainda continuava trabalhando na área técnica, eu fui analista de sistemas durante 15 anos, né? E então a minha atuação, ela não foi uma atuação assim tão contundente, até porque também a Liberu não tinha uma opção assim tão contundente. A contundência da Liberu, ela se dava muito mais no sentido intelectual, né, no preparo dos seus quadros. Eu não cheguei a ir para o GER, né, que era um grupo de estudos mais aprofundado e tal, né, mas a atuação, ela se deu em diversos aspectos. Primeiro, porque eu sempre me mantive ligado à periferia. Eu vim de Guaianazes, né, lá na Zona Leste, e estudava na USP,
e era bancário aqui no centro. Então, através dessas diversas vertentes, eu tinha contato com muita gente. E o assédio também era muito grande. É claro que a gente participava das greves, das passeatas, enfim, todos os grandes movimentos que aconteceram. Eu não era uma liderança, assim como, apesar da idade, foi o Arbex, como foi, enfim, todo esse pessoal lá de Ribeirão Preto, etc e tal, que hoje inclusive está aí na Berlim, né? Mas a gente fazia um barulho danado aí. Nunca fui preso e nunca sofri nada. Até porque quando eu cheguei, aí já era segunda metade da década de 70 e década de 80. Então não houve assim, uma atuação tão contundente da minha parte. Eu conheço algumas instituições, né? Enquanto Cuba é uma ilha, o Brasil é um país continental e com uma diversidade muito grande, com uma natural dificuldade de articulação. E, claro, no Brasil também você vai encontrar aí diversos níveis de organização, enfim, diferentes dinâmicas nas diversas regiões. Isso por si só já dificulta muito a questão. Um outro aspecto que eu acredito que esteja por trás disso é talvez a nossa própria índole. Não que sejamos pacíficos naquele sentido corriqueiro do termo, mas o fato de que nós temos uma maleabilidade que talvez tenha se construído historicamente e não tenha nos legado uma postura tão contundente quanto a dos hispano-americanos, por exemplo, né? Talvez, brincando aí, o DNA português tenha nos amolecido. Aliás, tem uma música do Chico Buarque que fala disso, bem interessante. Há diferenças muito grandes. Inclusive, aqui no Brasil, as diferenças em relação às diversas tendências, aliás, até hoje, né, estão aí, e elas vieram muito à tona, por exemplo, na segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, sobretudo quando houve expurgo do pessoal da Convergência, por exemplo, de dentro do PT, né, já havia todas aquelas tendências, todas aquelas brigas internas e tal, mas isso é um fato que sempre aconteceu, isso aí é uma recorrência na história da esquerda brasileira, né? O próprio Partido Comunista se dividiu, houve racha interno, quer dizer, nós temos talvez aí um problema de caráter estratégico, né? Às vezes a gente não consegue se juntar para construirmos juntos um discurso contra-hegemônico. Aliás, essa foi uma das razões, inclusive, pelas quais eu acabei caindo de amores pela tendência trotskista, porque eu via ali uma série de críticas que poderiam ser feitas, inclusive à esquerda, que, ao meu ver, cometiam alguns equívocos até infantis de avaliação. Né? E é claro que na época, muito jovens, nós acreditávamos que aquilo fosse mesmo assim uma característica intrínseca daqueles que no fundo defendiam posições burguesas, né? E claro que hoje imagino que não fosse tanto assim, né? Mas o fato é que eles acabaram servindo sim muitas vezes para amaciar para o lado da burguesia, que continua aí